Hoje eu tô aqui pra fazer o nosso resumês de maio. Pois é, eu tenho feito esse quadro aqui no canal justamente pra tentar trazer os principais fatos relevantes de política, economia e bolsa de valores, caso você tenha perdido alguma coisa. A minha dica aqui é que se você, enfim, tem um certo receio de vídeos longos, que você assista esse vídeo acelerado em uma vez e meia, 2 vezes. E claro que se você acha que eu já falo rápido demais, porque sim, tem vários comentários nesse sentido, então me assista normalmente, me acompanhe até o final do vídeo. Vou pedir pra todo mundo já se inscrever aqui no canal, quem ainda não é inscrito, e deixar o like, que é muito importante para eu e também pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e disseminar mais conteúdo para as pessoas, beleza? Quero começar falando então, gente, sobre política. Pois é, a política acaba colocando fogo nas redes sociais. Nós temos mais uma vez a polarização entre direita e esquerda, e aí é claro que tem muita gente que é a favor do governo, tem muita gente que é contra, e todo mundo acaba, né, meio que se matando nas redes sociais ao invés de construir um debate ou uma discussão construtiva sobre o cenário político que a gente vive. Tanto que quando a gente fala de crise, a primeira coisa que a gente acaba olhando nesse momento e que ganha os noticiários é justamente a crise política e nem tanto a crise sanitária por conta do coronavírus. Mas vamos começar falando então justamente de política e depois a gente fala do coronavírus, porque, gente, na política nós tivemos ainda no mês retrasado a saída do Nelson Teich. Eu trouxe isso no último resumês, e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, então, do resumês de maio, nós não temos um novo ministro oficial, mas nós temos sim a equipe do Ministério da Saúde que tá tentando lidar com toda essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Ainda na questão da política, nós tivemos aquele vídeo da reunião ministerial sendo divulgada, né, ou sendo autorizada a ser divulgada pelo ministro Celso de Mello. Esse era aquele vídeo que o Moro dizia que mostrava claramente que o Bolsonaro, ele tinha assim interferido em algumas instituições. Esse vídeo, mais uma vez, dividiu opiniões. Muitas pessoas acharam que foi um vídeo positivo, muitas pessoas acharam que sim, tem indícios. Aqui não cabe nem ao mérito eu tentar dar o meu pitaco, porque cada pessoa tem uma percepção diferente. De qualquer maneira, o que a gente sabe e o que a gente viu foi que no final do dia, quando esse vídeo foi divulgado, é claro que o mercado acabou mexendo muito. E aqui cabe uma ponderação. Quando a gente fala de política, ela influencia sim na bolsa de valores, principalmente quando a gente fala do curto prazo. Algumas notícias assim, elas podem puxar a bolsa rapidamente para um lado ou para outro, mas quando você investe pensando no longo prazo, não que você vá tirar os seus olhos da economia ou da política, mas é muito mais importante você estudar realmente as empresas e como elas conseguem se adaptar nesses cenários mais adversos, seja um cenário político, econômico ou de pandemia como a gente está vivendo. Então, se você investe para o longo prazo, foque e realmente estude as empresas que você tem em carteira e entenda em como ela tem feito para sobreviver durante todos esses últimos anos que essas empresas têm sobrevivido, com governos de direita, com governos de esquerda, com economia boa, com economia ruim, beleza? E aí, saindo um pouquinho da política, mas falando de economia, gente, vamos falar do nosso PIB, que teve uma retração no primeiro trimestre de 1,5%, e isso nos leva novamente aos patamares lá de 2012. Muitos estão estimando que até o final do ano, né, de 2020, a gente tem uma retração acumulada aí de quase 5% ou até mais. E esse, com certeza, seria um PIB relativamente desastroso, mas quando a gente olha para o restante do mundo, a gente entende que tá todo mundo meio que no mesmo barco. Claro que quando a gente olha talvez para uma China da vida, ela tá conseguindo evoluir em alguns outros números, mas no momento como a gente está sendo atingido, é esperado sim um PIB negativo para 2020. Falando de taxa de juros, gente, nós tivemos então no início do mês de maio mais um corte na taxa de juros. Nós estávamos com 3,75% ao ano e agora nós estamos em 3%. E ainda nessa última reunião do Copom, nós já tivemos a sinalização de que pode sim haver mais um corte de provavelmente 0,75 pontos percentuais, fazendo com que a nossa nova taxa de juros fique em 2,25% ao ano, uma das menores taxas já vistas nas últimas décadas aqui do Brasil. E aí, falando de dólar, gente, tivemos dólar quase batendo os R$6. No dia 13/5, ele chegou a bater
R$ 5,90. Claro que na casa de câmbio estava mais, mas quando a gente olha aqui para a cotação dele na nossa bolsa de valores, chegou a bater R$ 5,90, sendo que nós tivemos aí o fechamento no mês de maio com o dólar a R$ 5,34. Neste momento que eu tô gravando, o dólar ele caiu mais ainda e o próprio Ibovespa já subiu muito mais do que já tinha subido. No mês de maio, o Ibovespa ele subiu mais de 8%, fechando aí acima dos 80 mil pontos. E aí, nesse momento que eu tô gravando, eu tô vendo aqui o Ibovespa acima de 92 mil pontos e muitas pessoas olham para esse Ibovespa e se perguntam: a crise acabou? O que será que está acontecendo? Pois é, gente, falando um pouquinho sobre isso, muitos já estão olhando para a bolsa e estimando que a nossa recuperação será em V, ou seja, que teremos uma recuperação rápida. A minha opinião é que talvez a gente tenha sinais mais claros de como será a nossa recuperação a partir do momento que a gente enxergar aí o terceiro trimestre de 2020, pelo menos falando de bolsa de valores, porque quando a gente fala no primeiro trimestre, a gente sabe que as empresas foram um pouco afetadas, porque foi só ali na última quinzena, pelo menos para a maioria, né? Fora algumas que são exportadoras e já estavam sendo afetadas antes, ainda lá em dezembro. Mas quando a gente fala do segundo trimestre, então aí sim, quase todas estão no mesmo balaio ali, sendo fortemente impactadas pelo coronavírus. E o terceiro trimestre é onde quem espera uma recuperação em V esteja também esperando alguns resultados um pouco melhores para as empresas. E talvez a gente fique então um pouco mais atento a isso para entender se a recuperação será em V, em U ou até mesmo em W, porque ainda falando sobre a questão do coronavírus, gente, nós atingimos aí mais de 6 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro, sendo que aqui no Brasil nós temos aí um pouco mais de 500 milhões. E aí o que acontece, gente? Muitas pessoas estão olhando, e eu recebi inclusive algumas mensagens no direct do Instagram de algumas pessoas da área da saúde, que nesse momento algumas economias estão sendo retomadas, algumas cidades, alguns estados estão sendo reabertos, porém, se não tiver um certo cuidado, pode ser que venha uma segunda onda, e uma segunda onda seria um tanto quanto prejudicial não somente para a população, mas também para as empresas, e que talvez a gente tenha que tomar algumas outras medidas tão radicais quanto as que foram tomadas lá em março e abril também. É claro que tem gente que acha que isso não vai acontecer e que talvez a gente já está se encaminhando para um desfecho dessa questão da Covid-19, mas a gente tem que ficar atento e, como eu falei para vocês, o que eu quero realmente perceber é o terceiro trimestre de 2020 para as empresas, para eu entender se elas estão realmente conseguindo se recuperar de alguma maneira ou se não, se isso vai ser um pouco mais demorado. E falando de empresas, gente, vamos começar falando das aéreas. Pois é, nós tivemos o pedido de recuperação judicial da Latam dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram ou se vocês assistiram a live do Warren Buffett sobre a Berkshire, né, que ele fez o Berkshire Day, acho que era assim mesmo, né, que se fala, e ele falou que tinha zerado aí suas posições em todas as companhias aéreas ou desse setor, e que ele falou que sim, que ele errou por talvez acreditar nessas empresas, mas que ele esperava que estivesse errado e que todas se recuperassem. Afinal, ninguém quer ver uma empresa quebrar ou uma empresa falir, porém, quando a gente fala de Latam Estados Unidos, ela entrou com o pedido de recuperação judicial. E aí uma reflexão sobre isso, gente. Se até o Warren Buffett eventualmente erra, não se martirize se você cometer alguns erros aí no meio do mercado, se você errar o time, se você errar o papel. O importante é que na maior parte do tempo você esteja acertando e que esses erros não impactem tanto assim a sua carteira de investimentos e também o seu patrimônio. E aí vamos falar então ainda sobre essas lives antes de partir para os resultados que nós tivemos aí no mês de maio para algumas empresas, porque no início do mês de maio nós tivemos um Master Trader que foi promovido pela nossa queridíssima Clear Corretora, que é parceira aqui do canal, e em uma live com o CEO da B3, ele sinalizou aí algumas mudanças para a nossa bolsa de valores ou alguns projetos que eles estavam de olho. O primeiro foi justamente sobre a possibilidade dos BDRs não precisarem mais ter aquela exigência de ser investidor qualificado, que é quem tem mais de R$1 milhão investidos, ou ter alguma certificação que diga que você é investidor qualificado. Isso em breve deve
cair por terra. E aí ele também falou sobre o marco de mais de 2,4 milhões de investidores na Bolsa de Valores e comentou muito sobre o perfil que tem entrado, porque nos últimos meses tivemos aí um crescimento de quase 400 mil CPFs, só que a maior parte deles, ou pela maior parte não, mas uma grande parcela, entrou com menos de R$1.000 para começar a investir na Bolsa de Valores. Isso mostra que muitas pessoas estão tendo a consciência que investir não é coisa de gente rica. Investir em Bolsa de Valores não é só para quem tem muito dinheiro e que é possível você começar com pouco dinheiro. Eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre esse perfil de investidor, porque a gente consegue até mesmo entender aonde a maior parte dos investidores hoje em bolsa estão alocados, se é mais em fundos imobiliários, se é mais em ações e o que eles estão fazendo. Me digam se vocês acham válido até mesmo isso, porque senão qualquer coisa eu só compartilho qualquer dia desses lá nos meus stories no Instagram também. E agora, gente, vamos falar sobre a segunda rodada dos resultados do primeiro trimestre de 2020? Pois é, no mês passado eu trouxe aí alguns resultados que eu não consegui comentar especificamente aqui no canal, como eu tenho feito aos domingos, e hoje eu quero fazer a mesma coisa. Eu já falei de Itaú, falei de Bradesco, falei de Itaúsa, falei de B3, falei de Magazine Luiza, que foi o último vídeo aí de domingo, então dá uma maratonada aí nessas playlists, e hoje eu quero passar então alguns resultados que eu ainda não trouxe aqui pro canal, mas que eu acho que vale a pena a gente ficar informado e entender alguns pontos interessantes. Quero começar falando sobre as empresas de papel e celulose. Quando a gente fala de Suzano e Klabin, por exemplo, ambas entregaram prejuízo. Suzano entregou um prejuízo de 13,4 bilhões de reais. E muitos aí ficaram um tanto quanto receosos, porque, poxa, será que ela não teria que ter tido lucro por conta dessa alta do dólar que eu comentei com vocês que a gente teve no início do ano para cá? O que acontece, gente? Muitas dessas empresas também têm despesas e dívidas em dólar, né? O endividamento é em dólar e, consequentemente, quando o dólar sobe, então esse endividamento ele pode acabar subindo também, impactando diretamente no resultado, o que não quer dizer que a empresa ela está deixando de gerar caixa ou que ela está deixando de vender, mas que sim, o dólar, né, esse efeito do dólar ou de alguns hedges que elas acabam fazendo pode ter um efeito não caixa nesse momento. Então é importante a gente se atentar, porque muitas vezes a gente toma como base que lucro é lucro, mas cada empresa ela precisa sim ser olhada linha a linha e no detalhe para entender efetivamente qual é a efetividade e a eficiência da empresa. Ainda assim, gente, saindo dessas empresas, vamos falar um pouquinho de ASTET, porque ela entregou um lucro 21% maior do que o mesmo período do ano anterior, ficando com 75,3 milhões de lucro líquido. Ela teve uma receita de venda de bens e serviços também, né, de 494 milhões de reais. Então, um resultado muito positivo para a companhia, mas aqui, gente, vale a gente fazer uma certa ressalva, tá? A gente está falando do primeiro trimestre de 2020. Muitas empresas, elas não tiveram um impacto ainda real do coronavírus, porque ele pegou talvez, pelo menos aqui no Brasil, né, as empresas que operacionalizam aqui no Brasil, a gente pegou mais ou menos aí a última ou as duas últimas semanas do mês de março. Então, seguindo aqui falando das próximas empresas, vamos falar um pouquinho sobre Vivo, né, ou Telefônica. Ela teve um lucro líquido aí de 1,1 bilhão de reais, ficando aí 14% menor do que o mesmo período do ano anterior. Esse talvez seria um serviço que as pessoas estavam achando que seriam pouco impactados, e eu considero que realmente foi pouco impactado no sentido de que tivemos outros setores que tivemos quedas bem mais abruptas de lucro. O que acontece em muitos casos, e que talvez a gente possa ver isso no segundo trimestre de 2020, é o aumento na inadimplência, ou até mesmo por conta dessa crise, muitas pessoas fazendo troca de planos, muitas vezes para planos mais baratos e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente também vai jogar esses dois pontos com um outro ponto que pode ser positivo. Nesse momento de crise e de coronavírus, algumas pessoas elas estão sim demandando um pouco mais desses serviços porque estão ficando mais em casa, porque estão fazendo home office. Então acho que o impacto realmente de como tudo isso vai funcionar
a gente vai ver realmente no segundo trimestre de 2020. Falando de Ambev, gente, Ambev ela teve um lucro líquido de 1,2 bilhão. E isso foi, gente, 55, quase 56% menor do que o ano anterior. Isso porque, gente, é claro que a gente não pegou todo o período da quarentena, né, nesse resultado, mas eu achei que a turma tava bebendo muito mais em casa e não sei se efetivamente é isso que tá acontecendo nesse momento ou se o que a galera tá bebendo talvez a Ambev não está comercializando, né? Eu, pelo menos, que eu tenho mais consumido, principalmente nesse inverno, são vinhos, né? Mas de qualquer maneira, vamos entender aí realmente se a galera tá bebendo mais, bebendo menos, como é que tá essa questão da receita no segundo trimestre. Só que é claro que uma coisa que impacta muito ela é porque nós também temos vários bares, restaurantes fechados e toda esse segmento consome Ambev. Então, se a gente continua por muito tempo com estabelecimentos fechados, apesar de que a gente já tá fazendo uma abertura econômica em vários estados, então o consumo realmente ele acaba ficando menor. Falando de M. Dias Branco, gente, ela entregou resultados bem negativos, negativos não, mas um lucro bem decrescente aí nos últimos anos e nos últimos trimestres. E quando a gente fala então agora desse primeiro trimestre de 2020, ela acabou entregando um lucro de 56,9 milhões de reais. E quando a gente fala de MAHLE, né, Leve 3 na nossa bolsa de valores, MAHLE Metal Leve, entregou um lucro 66,4% maior, chegando aí em 21,5 milhões de reais. Via Varejo, gente, entregou um lucro de 13 milhões. Ela estava no prejuízo e entregou um lucro. Diz ela que porque ela conseguiu sair desse limbo tecnológico e as vendas, né, pelo varejo online tem aumentado bastante mesmo neste momento de crise. Então é claro que desde a Black Friday ela vem fazendo esse trabalho de tentar crescer no online e nesse momento de pandemia ela, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado aí de algumas lives, de algumas entrevistas, ela está bem otimista com essa questão do varejo, que parece que eles estão conseguindo melhorar bastante. Agora, gente, voltando um pouquinho para aéreas, vamos falar de Azul, porque a Azul entregou um prejuízo de 6,1 bilhões de reais e esse resultado até eu acho que era esperado, mas talvez a gente veja um impacto muito maior no segundo trimestre, porque nós tivemos ainda os 3 primeiros meses do ano as pessoas voando, as pessoas consumindo, só que o que acontece também é que nós tivemos toda essa questão da alta do dólar e isso impacta também diretamente no endividamento e nas despesas das empresas aéreas. Então, por mais que elas não tenham pego talvez um período muito longo, né, de aeroportos fechados ou de voos cancelados, ainda assim toda essa flutuação cambial acaba afetando diretamente o business dessas empresas. E aí, quando a gente fala de Fleury, ela entregou um lucro 36% menor do que o mesmo período do ano anterior, ficando com 58,7 milhões de reais. Falando de Petrobras, ela entregou um prejuízo aí, gente, um dos maiores prejuízos, na verdade, da história, quando a gente fala da companhia, de 48,5 bilhões de reais. E tudo isso, gente, claro que por conta dessa crise do petróleo, mas principalmente por conta do que a gente chama de impairment. Quem olhou lá o RI, quem olhou os relatórios, o release de Petrobras, viu que essa palavra se repetiu muito, né? O impairment, que é a baixa contábil de alguns valores por conta de algumas operações, de algumas coisas que não tem como serem recuperadas. Então, muitas vezes pode acontecer isso, já aconteceu inclusive no passado com Petrobras, quando teve toda aquela questão de corrupção, o dinheiro que não seria recuperado foi feito a baixa por impairment. E aí, gente, falando de Sabesp, ela entregou um prejuízo aí de 657,9 milhões de reais, sendo que antes ela estava com um lucro de 1,1 bi. E muito disso, gente, é por conta da questão do câmbio. Tem algumas empresas, como eu falei para vocês, que elas têm despesas de endividamento em dólar. E no caso de Sabesp, então, ela foi afetada por isso, mas também algumas empresas de saneamento e setor elétrico, a gente pode ver aí os próximos resultados também sendo afetados por conta de algumas medidas que alguns estados imporam, como a isenção da tarifa social, onde por um período de 60, 90 dias, essas tarifas seriam isentas para as famílias carentes ou de baixa renda. Então, tudo isso tende a impactar principalmente neste curto prazo, mas uma coisa que a gente tem que ficar bem atento nesse momento
é a questão do marco regulatório, que fala sobre o saneamento básico e a possibilidade talvez de privatizar algumas companhias. E é claro que muitas pessoas enxergam isso como algo positivo. Ainda falando sobre uma última empresa, antes da gente encerrar esse vídeo, quero falar sobre Taesa, porque ela entregou um lucro líquido de mais de 364 milhões de reais, e isso é 128% maior do que o mesmo período do ano anterior. É importante a gente realmente ficar atento aí nos próximos resultados, como eu falei para vocês. Sim, tivemos várias outras empresas que entregaram, mas aqui eu acabei trazendo as que vocês mais acabam pedindo nesse momento. E de qualquer maneira, gente, se eu tô acabando esse vídeo nesse momento e eu deixei algum ponto que você considera bem relevante que não foi falado, escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Se você chegou aqui até o final do vídeo, seja assistindo ele normalmente ou em 1,5 vezes, 2 vezes, deixa o seu like se você ainda não deixou, e eu vejo vocês então no vídeo de domingo aqui no canal.